Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast, essa meditação, mas eu já quero garantir para você que vai ser de muito aprendizado, vai ser de grande valia. E nós estamos mais uma vez com a nossa série Só por Hoje, com as nossas meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Pessoal, eu me chamo Sheila, sou uma adicta em recuperação limpa há 4 anos e um mês, mas o que vale é o dia de hoje, que eu não usei, não fiz planos para usar. E aqui junto comigo, um companheiro que vai partilhar a sua experiência com o Só por Hoje do dia 15 de maio. Do dia 15 de maio, falando um pouco sobre sua experiência com o medo do quarto passo. Companheiro, você gostaria de se apresentar? Bom dia, boa noite, boa tarde, né, companheiros, companheiras. Eu sou Márcio, eu sou um adicto em recuperação e pela misericórdia de um Deus da minha compreensão, estou limpo há 20 anos, 9 meses e 18 dias. Sou agradecido por ter entendido, né, a gravidade dessa doença, da minha condição, e também sou agradecido a todos os companheiros, né, que se fazem presente no meu dia a dia e todos os companheiros de NA pelo mundo afora. Sem vocês é impossível. Tamo junto. Tamo junto, companheiro. É impossível mesmo. Então, nós vamos começar. Eu vou convidar você a fazer a leitura desse Só por Hoje do dia 15 de maio. Companheiro, tá com você a palavra. Medo do quarto passo. 15 de maio. À medida que nos aproximamos desse passo, a maioria teme que haja um monstro em nosso interior que, se for libertado, irá nos destruir. Texto básico, página 31. Só por hoje, tenho medo daquilo que não conheço. Vou expor os meus medos e deixá-los desaparecer. Legal, companheiro. Muito legal essa meditação do dia 15 de maio. E agora eu vou convidar você a compartilhar a sua experiência e um tempinho com a gente, né? Sua vasta experiência que eu acredito que tenha sobre esse quarto passo. Companheiro, a palavra está com você. Vou colocar o tempinho na tela, tá? Realmente acontece muito, né, na nossa Irmandade, alguns de nós que chega nesse momento e, e trava, seria essa a palavra, ou para, ou não prossegue, falta de confiança, será? Né? Falta de confiança no padrinho, vergonha, culpa, medo. Eu acho que tudo isso, né, pode estar envolvido e englobado, né? Mas como é dito aí, como foi lido, né, não é assim que funciona. Pelo contrário, né, esse passo é o momento que eu começo a ter conhecimento de que doença é essa. E o principal, que doente sou eu, porque eu não sou o mesmo doente que vocês, que os meus companheiros, eu sou uma pessoa única. Então, acredito que o alicerce dos três primeiros, né, uma grande necessidade de se desfazer das ruínas do meu passado, uma grande necessidade de viver o novo, já com uma experiência não seria a palavra, mas com algum entendimento, né, do quanto que eu era responsável pela minha falência, né? Com já com
aquela chama acesa do poder superior, lá do segundo e do terceiro, né? Acreditando que um poder maior que eu poderia fazer junto das minhas ações, caminhando junto, né, poderia fazer com que a minha vida tomasse uma nova direção, né? Então, quando eu vou para a prática desse passo, né, eu vou com bastante desejo, né, de me tornar um novo homem e de deixar para trás todas aquelas mazelas que eram muitas, né, engrenado numa vida que ela era uma farsa, né? Ela era uma farsa. As drogas, elas me deram a capacidade de representar vários papéis, né? Porque eu nunca quis estar no meu corpo, né? Eu nunca quis estar na família que eu tive inserido, né? Eu nunca quis estar no grupos de amigos que eu estava inserido. Eu sempre me senti descolocado em qualquer lugar que eu estivesse, né? Então, isso se dava muito também, né, pela minha maneira egocêntrica, né, de ver a vida, né, uma grande necessidade que eu sempre tive de ser aceito, né, vitimado por uma estima muito baixa, né, uma necessidade de prestígio, uma necessidade de poder, e aí na verdade, eu sempre, todavia, eu corri atrás de ser visto, né? De ser aceito. E aí o quarto passo ele me mostra tudo isso, o quanto eu usei droga para anestesiar esse vazio na alma, né? Que eu sentia, que eu sinto, que eu sinto bem menos hoje, né? Bem menos hoje, porque lá no décimo, ele vai deixar claro que se eu não tiver atento às coisas que eu listei no quarto, eu vou voltar a fazê-los, né? E aí, dentro desse processo, eu fui vendo os defeitos de caráter, né? Alguns eu carregava comigo, outros foram sendo acrescentados com o uso de drogas, né, cara? Fui identificando o que era imperfeição, né? Fui identificando o que era imperfeição, né? Até para a minha autoaceitação, né? Porque né, sempre foi um movimento de autoaversão. Então, para minha autoaceitação, fui identificando o que era imperfeição, que eram coisas que vinham junto comigo, da minha criação, né? Que eu trago comigo até hoje, que eu tenho que aprender a lidar com elas, né? Quando minha filha fala, você está falando alto, né? E eu tenho que, né? Porque eu falo alto, né? Quando eu ajo dentro das minhas imperfeições, mas ao mesmo tempo não ser um crítico severo de mim mesmo, sabe? Né? Me automutilar, né? Porque eu sempre busquei essa perfeição, né? Essa perfeição, sempre busquei o destaque, e aí esse passo ele me traz, né, para mim entender, me aceitar como as coisas boas que eu tenho e também as coisas ruins, né? Conviver bem com as minhas imperfeições e, e ser radical com meus defeitos de caráter, né?
Tá atento a eles, renunciar, pedir a Deus que remova, né? Pedir a Deus que deixe num canto escuro, né? Porque eles vêm e me visitam, principalmente quando esse vazio da alma ele me assalta, né? Principalmente quando as dificuldades da vida, igual agora no momento eu passo por duas grandes dificuldades, na minha vida. E as coisas parecem não fazer sentido, né? E aí esse vazio ele me assalta novamente. E aí eu tenho que ter cuidado para mim não querer preencher ele, né? Com os prazeres imediatos, com aqueles defeitos de caráter que eu que eu fazia no passado, né? Então, esse medo que é falado, né, que muitos de nós na nossa comunidade, eles param, né, que talvez tenham um entendimento que seja uma confissão e não é uma confissão, né, não é uma confissão, é uma autoaceitação, é um entendimento de como essa doença ela me ataca, é um entendimento de como eu funciono, né, dentro dessa enfermidade, né, para poder tá pedindo ajuda, sabe? Quando o descontrole, né, quando tá pesado, quando eu não estou conseguindo, né? Me entender um pouco, né? O quarto passo ele me traz, né, para autoaceitação, entender como eu reajo, como essa doença ela age em mim, né? Então não precisa ter medo, né? Siga em frente, siga em frente, que para mim foi algo assim, sabe, de muito refrigério, sabe? A palavra foi essa, sabe? Depois de eu falar dessas coisas, de várias mazelas, sabe? De coisas que eu carregava comigo com grande arrependimento, né? Porque eu começo a caminhar nesse programa aí, nesse passo aí, eu já tinha aí já uns 2 anos e alguma coisa, né? Não tem tempo, tá? Não tem tempo, eu digo do meu primeiro quarto passo, né? Não tem tempo, não tem tempo, mas foi no meu caso, a minha experiência, eu já tinha, foi aquilo que eu falei, então eu já tinha esse desejo de mudança, eu queria, sabe? Eu queria experimentar, como eu quero até hoje, 20 anos depois, ser um homem diferente, né? Ser uma criatura diferente, né? Poder a cada dia melhorar. E aí eu preciso, né, desse passo. É um passo. Eu preciso de todos, eu preciso do programa, né? O programa é um todo. Um passo ele se intercala no outro, né? É um modo de vida, que eu escolhi para mim. Mas esse foi um passo e para mim, fundamental para o entendimento de quem é o Márcio e de que doença é essa, né? Como ela age, agia e vem agindo e vai agir, né? Não tem cura. E como eu comecei falando, né, junto com vocês, sabe? Sem deixar essa chama se apagar, né? Estamos nas garras de uma doença do invisível, no invisível, né? É algo na alma, esse vazio é na alma, é espiritual, né? Nós temos que buscar por esse poder superior. Né, o programa, esses 12 passos, o quarto passo, ele tem o poder de desinflar o meu ego, né? Porque eu sou um egocêntrico crônico, egoísta, e me aproximar de Deus. O programa trata disso, de desenvolver uma fé que funciona, né? Por não querer mais fazer o papel de Deus, né? É, de não querer assumir a todo instante o controle da minha vida, entregar, né? Fazer bem feito, procurar dar o meu melhor, desenvolver o meu melhor, mas saber que o final é sempre esse poder superior, né? Que foi ele que me trouxe até aqui, né? Para esse convite, né? Para estar junto
com a companheira nesse momento, e todos, né, que, que passaram pela minha vida em Narcóticos Anônimos e ainda vão passar, né? Todo esse contexto, todo esse processo, eu necessito, eu tenho isso no meu coração, né, que eu necessito, que é impossível eu seguir em frente, eu conseguir ter uma vida com relativo equilíbrio, sem estar perto de vocês, sem estar nesse exercício, né, de estar partilhando, de trocando experiência, pedindo ajuda, tentando ajudar dentro do que eu posso, que eu consigo, com meus afilhados, né, enfim, né? Queria agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Fico muito grato quando chegam convites de Narcóticos Anônimos até a mim. Muito obrigado, companheira. Tamo junto só por hoje. Legal, companheiro Márcio. Muito bom ter você aqui com a gente, partilhando a sua experiência sobre o quarto passo, né? E eu vou aproveitar aqui. Nós estamos nessa interação, lembrando que isso não é uma entrevista, isso é uma troca de experiências, né? Que o programa também me traz isso, de entender que não existe alguém mais e nem alguém menos. Nós estamos em base de igualdade, né? E perguntar para você, assim, se você puder falar brevemente, um minutinho aí, sobre a sensação enquanto você escrevia o seu quarto passo, porque eu ouço muito, para mim foi tranquilo, aí o de outros eu escuto, para mim foi tenebroso, né? É, fala um pouquinho como é que foi para você. Assim, eu tive, em alguns momentos eu tive, assim, medo, receio, não sei, das coisas que eu ia colocar ali, né? Muitas insanidades, né? Um adicto, né? Não tem paralelo de um adicto para outro, mas são muitas insanidades. E aí você sempre tem um certo receio, né, de algumas insanidades que você cometeu. Mas o meu desejo de mudança, como eu falei, ele era muito grande. Então, assim, eu passei até com uma certa tranquilidade, mas houve receio. Mas eu queria falar para você, companheira, para vocês, para os companheiros que estão me ouvindo nesse momento e companheiras, foi o alívio do final, do fim, sabe? Assim, sabe quando você tira uma tonelada das suas costas e aí eu sinto a presença do meu poder superior, sabe? Eu senti a presença do meu poder superior, tipo assim, uma vida nova, entendeu? Um novo começo. Um novo começo, sabe? Um novo começo com uma consciência que eu tenho que estar atento para mim, né, não ser mais aquele mentiroso, sabe? Para mim não cometer mais aquelas insanidades, para mim não ser mais aquele mau caráter que eu era, mas ele sabe, tirando aquele peso de mim, sabe, das minhas costas, sabe? E por isso que eu tenho, tipo assim, eu tenho prazer em estar com vocês, sabe? Assim, eu tenho um grande prazer de estar junto com vocês, porque eu sei o que vocês fizeram e vem fazendo na minha vida e na vida da minha família, né? Que eram as pessoas que mais sofriam, né? Eu acho que deu para responder aí, companheira. Essa troca aí, sim, com certeza, né? Emocionante. Também me emocionei aqui, companheiro, né? É, Que libertador, o quarto passo, ele traz um misto de sensações e sentimentos. Mas é como isso, você falou, a sensação é libertadora, assim, né? Ao colocar pra fora aquilo tudo, né? isso. Desentulhar o poço. Então, agora eu quero te agradecer muito pela oportunidade que eu tive de ouvir a sua experiência, a sua partilha de força, fé, esperança, encorajamento. Para quem está com medo do quarto passo, é um alívio. Então, tamo junto, companheiro. Obrigada. Muito obrigado a você, companheiro. Eu que agradeço. Tamo Tamo junto junto. sempre. Legal.
Pessoal, e agora eu quero, né, depois de agradecer o nosso convidado para falar desse tema, né, desse tema maravilhoso que é medo do quarto passo, né, da meditação do dia 15 de maio, eu quero lembrar a todos que o trecho lido foi retirado da meditação diária de Narcóticos Anônimos do livro Só por Hoje. E é claro que, para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, ela não vai ser lida na íntegra. Mas se você quiser ler a meditação completa, por favor, visite nosso site, na.org.br. Lá você encontra o botão Leia Meditação Diária. E se você quiser adquirir qualquer livro de Narcóticos Anônimos, você pode comprar através da nossa loja virtual, na.org.br/loja. Novamente, na.org.br/loja. Lá você encontra toda a nossa literatura oficial disponível. Galera, com muita alegria, agora eu venho dizer que amanhã tem mais e a jornada continua. Tamo junto!